Olá, bem-vindo a mais um podcast aqui do Impulse Med. Meu nome é Andriele, eu sou host aqui desse podcast e quero deixar um recado para você que mora aqui em Vilhena, Colorado, Cerejeiras. O doutor Welder Nascimento, ele é angiologista e cirurgião vascular. Então, se você precisa melhorar o aspecto estético, funcional, cirurgias vasculares, tromboses, varizes, entre em contato pelo QR Code, tá aqui, tem esse QR Code aqui no canto da tela. Entre em contato com a secretária dele, agende sua consulta para ver qual o melhor tratamento para você. E hoje eu estou com uma convidada aqui muito especial. A convidada de hoje, ela é médica, formada em 2019 pelo Centro Universitário da Unifacimed, assim, doutora, que fala? Exatamente. Unifacimed, em Cacoal, Rondônia. A doutora atua com foco na saúde do idoso, trabalhando para garantir mais autonomia, qualidade de vida e bem-estar no processo de envelhecimento. Seu trabalho vai além de tratar doenças da idade. O foco está na prevenção, sempre na prevenção de cada idoso, na independência funcional e na qualidade de vida e do envelhecimento. Então, se você tem um idosinho na sua casa, minha vozinha tá com 92 anos, procure a doutora. Para eu deixar aqui também o QR Code, depois ela vai deixar também as redes sociais dela para vocês entrarem em contato. E a gente vai conhecer um pouco mais da jornada da doutora Joane em relação à saúde do idoso, ao porquê que ela escolheu ser médica. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que fico muito feliz em estar aqui hoje, né? Parabenizar você por ser idealizadora do Impulse Med. E é muito bom ver que aqui a gente no interior de Rondônia, né, vem fazendo propagação em saúde, porque isso, além de ser marketing, mídia, mas a gente também está divulgando saúde, educando a população em saúde. Isso me alegra muito, porque faz parte de uma das minhas linhas de tratamento, né? Educar o meu público, educar os meus pacientes, fazer a educação em saúde. Ai, que bom te receber. A doutora Joane é de Cacoal. Cacoal. Doutora, deixa suas redes sociais, o telefone da sua clínica. Tem um nome, né? Como é que é o nome lá? Instituto Vida. O Instituto Vida. Isso. Deixa para o pessoal, para eles seguirem você, conhecerem o seu trabalho mais nas redes sociais. Vocês também. Podem seguir o meu Instagram, doutora.joanealmeida. Por lá, eu sempre estou postando novidades, minha rotina, meu dia a dia, como funciona o consultório, o perfil de pacientes que eu atendo. E também vocês podem seguir o Instituto Mais Vida, também é o Instagram da nossa clínica lá em Cacoal, onde eu atendo e basicamente passo todos os dias da semana. Vou deixar aqui, pessoal, o QR Code para facilitar para vocês escanearem e entrarem em contato com a equipe da doutora Joane. Perfeito. Doutora, esse sotaque. Eita, eu que delícia. Sou paraibana. Né? Que legal. Vim para Cacoal em 2016, já vim para estudar. Em 2016. Ganhei bolsa, vim fazer a faculdade aqui, na época era a Facimed, a antiga Facimed. E aí, depois que saí da faculdade, já virei funcionária pública. Mas já era, só voltando na história, já conhecia Rondônia? Caiu Nunca. Eu lembro que eu tinha um professor, nunca vou esquecer dele, meu professor de física. Ele falou assim: eu vi a nota de corte e eu vi que acredito que dá certo para você ir para Rondônia. Eu falei até para ele, professor, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer em Rondônia? Não sei nem onde fica. E aí ele falou: pois eu vou te inscrever. Eu falei: mas não vou. Aí ele me inscreveu para aqui, para Cacoal e para Porto Velho na época. Acredito que era na São Lucas. E eu nem liguei. Ele que fez a inscrição com os documentos do cursinho, que ele era uma espécie de padrinho, assim. Eu era bolsista do cursinho dele e ele era um querido. Ele que me inscreveu e aí ele mesmo que ligou: ei, você passou nas duas. Você quer ir pra capital ou quer ir pro interior? Nossa! Aí eu falei: você tá doido? Eu não vou pro nenhum, minha mãe nunca vai deixar. Eu nunca saí da Paraíba. Nunca morei fora do meu estado. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19 anos Bem na novinha. época. Eu disse: minha mãe nunca vai deixar isso é uma loucura. Aí ele falou: tem as duas opções, você tem 72 horas para se apresentar. Qual que você deseja? E aí com urgência. Eu já falei com a minha mãe ficamos assim e tal.
Aí botamos no Google. Pra saber onde que ficava Porto Velho e onde que ficava Cacoal. E eu já tenho essa pegada mais interiorana, não sou muito capital. E aí acabou que eu falei, eu vou arriscar a sorte em Cacoal. Era mais uma cidade assim, médio porte, que era próximo do que eu morava. E aí cheguei em Cacoal e me apaixonei. Eu gosto muito de Cacoal. Tanto é que para mim é uma cidade que eu moro porque eu gosto das pessoas. Desde a época da faculdade eu já fui muito bem acolhida. Que legal. Hoje também. Que bom saber. Eu sou daqui, né? Então eu sou da casa. Assim, eu nunca morei em outra cidade de Rondônia além de Cacoal. Eu cheguei em 2016 em Cacoal e nunca saí. Então, 10 anos. 10 anos agora. Fiz dia 4 de fevereiro, 10 anos de Cacoal. E me sinto em casa. Sou muito bem acolhida. Que legal. Né? Aí fui ficando. Aí logo que terminei a faculdade, já tive envolvimento da vida pessoal e comecei a trabalhar no serviço público. E aí foi indo e hoje eu já me considero quase cacoalense. Tem quanto tempo de clínica, doutora, lá em Cacoal? A clínica é nova. A clínica surgiu assim com uma ideia. Quando eu formei no Covid. 2021. Exato. Eu formei ali já pegando um pouco do Covid e a primeira porta que me abriu foi cair de cara na UTI. Então, eu comecei a trabalhar dentro da terapia intensiva, mesmo como clínica. E assim, o Covid, acredito que para todo mundo, de uma forma em geral, mas principalmente para nós, profissionais da saúde, foi algo muito difícil. Foi algo assim que eu não sei nem se... como pessoa mesmo, a idade que eu tinha, acho que eu tinha 24 anos na época, não sei nem se eu tinha maturidade suficiente para entender tudo que estava acontecendo. Mas a gente trabalhava assim num cenário que você estava com um colega ali do lado, no outro dia você estava entubando ele. Nossa. Então, assim, foi algo muito, muito difícil para todos, né? De uma forma geral. E aí eu trabalhei no Covid e fui gostando da UTI, da terapia intensiva, fui me encontrando e fiquei aí quase 5 anos dentro da UTI. Só que chegou um ponto assim, Andriele, que eu comecei a pensar, nossa, não sei se é isso que eu quero mais. Porque eu até conto para os meus pacientes, eu tô cansada de ver só o final da história. Porque eu tinha muitos pacientes que saíam da UTI, que iam para uma parte de reabilitação, pacientes idosos, e aí eles chegavam no final da estadia comigo na UTI e falavam, doutora, você atende? Eu falei, não, eu trabalho só mesmo aqui na UTI, no serviço público, e eu estava cansada mesmo de só contar o final da história. Eu sempre pegava a infecção de partes moles ali, o pé diabético já com infecção grave para amputação. Eu nunca conseguia tratar diabetes. Porque também o funcionalismo público tem isso. Você só atende ali. Eu nunca conseguia pegar alguém que eu conseguia manejar um doente renal crônico, eu só pegava o dialítico. Eu nunca conseguia controlar uma hipertensão. Eu pegava o AVC hemorrágico da hipertensão. Na UTI Então, assim, eu comecei a pensar, mas eu podia vir antes. E aí foi daí que foi crescendo, né, esse sonho de ter o consultório. Legal. E aí, o ano passado, junto de um colega, né, eu comecei a pensar, vamos abrir o consultório. Primeiro, porque eu tinha pacientes pós-UTI que queriam dar seguimento comigo. E segundo, porque eu estava cansada de contar só o final da história. Eu queria contar ou o começo, ou no máximo o enredo do meio ali. A propósito que em si, né? Exato. Então, assim, veio muito dessa vontade de não estar lidando só com a tragédia, mas tentar interferir para ou evitar ou retardar essas tragédias. São as prevenções. Exato. E aí eu vim para o consultório, a ideia do consultório surgiu em outubro do ano passado. Então, a gente abriu as portas agora, final de janeiro, início de fevereiro. Então, a ideia do consultório é muito nova. Né? E é linda a clínica, gente. Depois, eu sou suspeita a falar. Vocês vão lá no Instagram conhecer. É linda, linda, linda. Assim, é a idealização de um sonho, né? A gente... assim, cada detalhe, né? Assim, desde o cheiro
da clínica, a música que toca mostra a nossa personalidade, os mínimos detalhes dos banheiros, das salas. Exatamente, foi tudo muito pensado com muito carinho para que a gente pudesse ofertar o melhor para os nossos pacientes e, de certa forma, para a gente. Acaba que a gente fica muito mais na clínica, no hospital, do que até mesmo em casa. Sim. Então, a clínica é um pedacinho, assim, do meu coração. Ela é um xodózinho que surgiu esse ano. Imagina, eu vou conhecer. Quando for em Cacoal, vou Você passar precisa lá ir, vai lá tomar um café com a gente, você vai se encantar também. Todo mundo que vai gosta. E qual que é, assim, a principal diferença entre ser dono do negócio, empreender, né? Porque, assim, eu escuto muito isso dos meus clientes na agência em relação à medicina. Ah, eu aprendi a ser médico, mas eu não aprendi a ter um negócio. Qual que é a principal diferença entre o funcionalismo público, você que já teve essa camada, trabalhou muitos anos no SUS, para agora com a clínica? Assim, o que você vê como um ponto de mudança? Eu brinco dentro da minha família, né, que eu tenho uma veinha dentro ali da parte administrativa. Minha mãe foi comerciante 25 anos. Nossa, então, eu nasci e cresci dentro do comércio, vendo ela negociar, lidar com o público. Então, assim, eu já tenho, acho que um pouco essa veinha aí pro comércio, né, pro negócio. Só que foi algo muito novo, realmente. A nossa graduação, o perfil que a nossa escola nos molda, não é pro negócio. Né? A gente não é moldado para isso. Eu saí da faculdade, eu não sabia fazer uma planilha no Excel. Essa é a verdade. E acredito que a maioria de nós sai sem saber o que é defesa médica, o que é a parte de contabilidade de um médico, o que a gente precisa, o que a gente dentro do marketing pode falar, não pode. Então, isso não é ensinado a gente dentro da graduação. Né? Então, quando eu saí da graduação, eram duas outras áreas que eu gostava muito, né? Primeiro, foi a parte de lecionar. Hoje eu dou aula na faculdade, então eu sempre quis muito ser professora, porque eu queria passar um pouquinho do que eu fui acumulando e aprendendo para os meus alunos. Tanto é que eu me sinto até um pouco responsável por eles, às vezes. E depois, a parte de negócio, de empreender. Eu gosto de empreender. Meu esposo até brinca, Joana não pode passar um mês em paz, ela sempre arruma uma coisa nova. Eu tenho uma alma muito inquieta, então eu gosto de empreender. E aí a gente pensou em qual ramo que a gente ia empreender, e aí foi que veio a ideia da clínica. E não veio de primeira, assim, a ideia da clínica? Não veio de primeira, você acredita? Não foi algo assim, foi algo muito que a gente gerou, basicamente. Tanto é que a gente fez pesquisa do negócio, a gente fez pesquisa de público. Ver se valeria a pena. Exatamente, se valeria a pena, se a cidade comportaria a nossa empresa. A gente fez toda uma estruturação, isso aí levou quase um ano. Sim. Só da parte de estruturação, pesquisa, aquecendo o mercado e tudo mais, para até colocar em xeque a clínica. Foi um ano, assim, de curso, capacitação. Começaram do jeito certo. Exato. A gente sempre buscou profissionais também que orientassem a gente de uma forma melhor, né? Porque, afinal de contas, não teria como a gente começar um negócio sem expertise alguma, né? Essa é a verdade. Então, a gente estudou muito e formamos um time e aí partimos para o negócio em si. Mas foi realmente algo muito bem pensado. Tanto é que existe até mesmo a ideia de novas, né? Por que não? Sim, aumentar. Se iniciou uma e a gente está conseguindo e está dando tudo certo. Um modelo, né? Por que não novas? Né? Então, quem sabe? O futuro tá aí. Acho que Rondônia, em si, tem um mercado muito amplo para medicina. Sim. E aqui o nosso Cone Sul, principalmente aqui, que vem entre de Paraná, mas Cacoal, Vilhena, todas as cidades que ficam nesse Cone Sul aqui, a gente vê uma demanda. Tanto é que eu tenho pacientes que vêm de Rolim de Moura, eu tenho paciente de Pimenta Bueno, eu tenho paciente de Novo Horizonte, eu tenho paciente de Santa Luzia, eu tenho paciente que vem de Alta Floresta. Então, assim, em Cacoal eu consigo uma gama de pacientes de outros municípios. Então, por que não levar a gente até eles também? Sim, legal. É algo a se pensar no futuro. E qual que é mais gostoso? Empreender ou funcionalismo? Eu não sei. Eu acho que
eu não sei se eu seria outra coisa além de médico. Eu não sei, eu não... Sabe aquele negócio que você fica pensando... Eu gosto de dar aula, eu gosto de empreender, mas não como... Eu me identifico como médico. Eu gosto dessa resposta. Eu ouço muito isso. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser atender meus pacientes. Então, assim, eu gosto dessas duas áreas, mas eu não me identifico. Não é quem eu sou, não tem aquela sensação de pertencimento, sabe? Então, a medicina, ela é algo realmente que parece que sempre teve dentro de mim. Tivesse que fazer uma escolha, era médica. Nem sem pensar nenhuma outra. Eu ouço muito essa resposta, sabia? É o amor pelo que faz, né? É porque assim, eu vim no voo agora, conversando com uma médica do Rio Grande do Sul, a gente falando sobre a parte financeira da nossa profissão, né? Que muita gente não entende a responsabilidade que vem por trás de tudo isso. E assim, a medicina não é fácil. A medicina é difícil, posso te dizer até que é dificílima. Quem pratica uma medicina ética, uma medicina séria, uma medicina que realmente se importa com o paciente, não é fácil. Né? Então, assim, você tem que realmente abraçar a causa, vestir a camisa e ter amor, porque se for só pelo cunho financeiro, não vai se sustentar. Você vai se esgotar e você não vai se sustentar. Acredito que na medicina é mais difícil, assim, mas toda profissão, né? Basicamente. Tudo que você coloca como pressuposto, como objetivo, só o fator financeiro, não se sustenta. Não se sustenta, porque não é só esse o fim, né? Tá ligado a muito desenvolvimento mental, muita estrutura de negócio, a continuar. Porque empreender também é isso, você continuar através dos desafios. E quando envolve a medicina, você também faz por amor, então não tem só. Pelo menos a maioria dos médicos, né? Essa sua fala é muito legal. Eu penso muito isso. Que às vezes a gente pensa, mas eu quero chegar aqui. Às vezes você leva menos tempo para chegar aqui do que para se manter onde você chegou, né? Então, a manutenção, aquele esforço diário. Eu brinco lá no hospital, colocar um tijolinho todo dia na estrada que você quer trilhar. É um tijolo a mais. É difícil. Não é fácil, é um exercício constante. Né? Mas em tudo na vida. Porque assim, quando a gente fala do marketing especificamente, que é onde eu estudo mais, assim, voltado para a área da medicina, tem até um clube do livro, que agora, do último livro que eu terminei de ler, que é o que é a estratégia do Stephen Gould. É um autor bem renomado, enfim, vivo ainda, então ele traz várias estratégias. E nesse livro ele fala sobre plano de negócio para médico. Ele cita, assim, algumas vezes o mercado de medicina, enfim. E ele fala sobre o tempo. É algo que me chamou muito a atenção, voltado para o modelo de negócio médico. Então, que tudo na vida você planta, colhe, precisa saber, essa arvorezinha vai estar em tal lugar, porque aqui bate sol, porque aqui cai chuva. Se você planta em outro lugar, ela não vai crescer igual a outra. Mas tudo isso, além das escolhas, exige o próprio tempo de maturação. Exatamente. E é isso que empreender também é. Então, eu tenho um negócio, mas ele não vai chegar do A ao B em um mês, em 30 dias. Exato. Precisa de um tempo de espera para conseguir fazer a manutenção. Fazer esse estudo de negócio, fazer esse estudo de mercado antes de abrir a clínica foi algo que já preparou a nossa mentalidade, que não ia ser emergencial. Não vou te falar, você vai abrir uma clínica agora e 30 dias você vai ter tudo que você investiu, mais o lucro. É por isso que muitas clínicas, ou enfim, não só clínicas, mas muitos negócios não prosperam, né? Porque é um investimento constante de tempo, de dinheiro, de estudo, de dedicação, enfim, de N fatores. Então, estudar e estruturar o negócio já deu uma maturidade pra gente que não vai ser assim. Calma. Não dá pra ser emergencialista. Tem uma frase tua que eu gostei muito, você falou assim, busquei ajuda de pessoas que nos auxiliaram. Tem uma frase comum que fala, eu não lembro quem fala, não lembro se é o Joel J, o Caio Carneiro, enfim, eu ouço 50 mil podcasts, né? Eu gosto muito desse formato. Não lembro quem falou, mas ele fala assim, pessoas precisam de pessoas. Eu acredito que seja o Joel J que fala isso. Então, quando pessoas precisam de pessoas, são em várias áreas. Então, é networking, é relacionamento, é buscar quem pode me ajudar. Eu não entendo do marketing, vamos lá, achar alguém, não que eu não entenda, mas eu vou buscar outra pessoa que vai me economizar tempo. Então, não entendo de
de estrutura jurídica, então vamos lá, vamos blindar a clínica e ir atrás de alguém que possa fazer nossa blindagem. Então, eu acredito muito nisso, né, de estar com outras pessoas e de buscar outros profissionais, porque economia de tempo. Além de concordar, eu também não sei quem falou a frase, mas eu sei que tem uma frase que fala mais ou menos assim, que pra gente, se a gente chegou num ponto que a gente almejava, é que muitas vezes a gente se apoiou nos ombros de gigantes. Legal, boa então, frase. assim, seja na medicina, ou seja no negócio, ou seja na faculdade dando aula, gente tem que gostar de gente, senão a gente não consegue. Ainda mais médico. Exato. E eu sou uma apaixonada e uma admiradora desse modelo de network, de fazer collab. E dentro da nossa clínica, a gente faz muito co-work. Então, legal. Assim, a gente já encaminha para os nossos profissionais, valoriza os nossos profissionais, né? E valoriza de toda forma os profissionais da cidade, quando a gente não consegue atender, o que acontece, né? A demanda do paciente dentro da nossa clínica, a gente também tem muito network com outros profissionais e isso é muito legal. Então, assim, e não só entre médicos, mas como você falou, a gente tem toda uma estrutura jurídica, a gente tem toda uma estrutura contábil, a gente, graças a Deus, hoje tem toda uma parte de marketing. Então, são coisas que eu não tenho como deixar de ser médica para estudar e me aprofundar, sendo que tem gente que já está na minha frente anos-luz, que já chegou e já está preparada para dar aquele serviço sem entraves. Então, assim, a gente sempre teve muito essa maturidade de precisar de serviços e sempre buscar esse apoio em ombros gigantes, para que a gente conseguisse nosso objetivo, né? Em conjunto. Eu brinco que eu não edito meus vídeos, né? Assim, eu gosto de editar vídeo dentro, assim, como passatempo, como hobby, bem amador, inclusive. Eu gosto de editar alguns vídeos e tal. Que lá no início, quando eu comecei sendo social media, eu editava os vídeos dos clientes, eu mesmo fazia. Enfim, hoje eu não dou conta de fazer mais isso. E, inclusive, eu não edito nem os meus, né? Eu gravo, faço meus roteirinhos e tal, gravo, mas eu não edito. Porque qualquer vídeo simples demora 40 minutos para ser editado, um vídeo simples. Aí eu fico pensando assim, nossa, 40 minutos eu poderia estar estudando, eu poderia estar atendendo um cliente, poderia estar elaborando uma estratégia, olhando para o negócio do meu cliente, eu vou ficar aqui editando meu vídeo, não. Deixa meu colaborador editar, que ele tá ali para isso, né? É a profissão dele, ele é editor, então esses 40 minutinhos eu vou fazer outra coisa. E eu fico levando isso para os clientes, que é economia de tempo. E eu acho que foi mais um outro reflexo da UTI. Porque na UTI a gente trabalha muito em equipe. E quando eu vim para o negócio, para o empreendedorismo, a gente também tem que trazer muito isso de trabalho em equipe, né? E eu sou muito religiosa, né? Eu sou católica. E aí, frente à minha religião, a gente é canal de bênção. Né? Acaba que a partir do momento que você já consegue ter alguém para editar seu vídeo, você já é canal de bênção na vida dele. Você fornece um emprego a ele, esse emprego já é um sustento dele. E às vezes um outro serviço que ele fazia, que ele agora está focado no vídeo, ele já vai passar para outra pessoa e vira uma rede que você nem consegue imaginar como que funciona. De empreender, você gera empregos através da empresa. Exatamente. Doutora, Vilhena, você chegou hoje, conta pro pessoal essa história. Você tá com a novidade na mão, conta pro pessoal o que você foi fazer fora, gente. Então, assim, lá é até uma frase meio clichê lá da Paraíba, a gente brinca que menino parado não vende picolé. Que legal. E eu já falei pra você aqui no podcast que eu sou uma alma muito inquieta. E eu gosto sempre de estar me atualizando e trazendo o melhor para os meus pacientes. E pensando nisso, eu fui a São Paulo essa semana, fiquei 5 dias em São Paulo. Eu fui fazer uma imersão dentro da área que eu atuo hoje, que eu tenho um foco em saúde do idoso, né? E como eu queria dar o melhor para os meus pacientes, nada mais justo que eu fosse para o melhor hospital do país. Então, eu fui lá no Albert Einstein, que é o melhor hospital do país, o melhor hospital da América Latina. E uma honra ter também o 17º melhor hospital do mundo dentro do Brasil. Nossa. Né? E aí, o que eu achei muito legal deles é que não é só uma imersão em saúde. Eles têm toda uma estratégia da parte médica, falando a nível ali de conteúdo, né, de tecnologia, de novidades mundiais que eles trazem para a gente, para nos capacitar para, como eles falam lá, né, trazer uma gotinha Einstein para onde que a gente for, né,
Mas também quando você vê o Einstein como gestão, é algo muito bonito de se ver também. Eles têm uma identidade dentro do hospital. Não existe ali aquela sensação, pelo menos a sensação que a gente tem quando está lá dentro, né? É que sempre é a empresa, né? A estrutura Einstein. Somos Einstein, estamos aqui pelo Einstein, vocês agora são Einstein. Então, esse sentimento de pertencimento que a todo momento eles colocam na gente, mostra também a veia empresarial dentro do hospital, dentro da escola, né? Que a gente estuda junto deles lá. E uma sensação muito boa de pertencimento, isso é muito acolhido. Nossa, foi uma experiência muito boa. Tive contatos assim com médicos que já trabalham com saúde do idoso há mais de 30 anos. Né, o chefe do serviço de geriatria de saúde do idoso lá do Albert Einstein, só de geriatra ele tem quase 30 anos. Nossa, de geriatra. Muita então, experiência, muita bagagem. Muita experiência, muita bagagem. E ele dentro do serviço de saúde do idoso, ele é o mais velho. Tanto de bagagem, quanto de tempo de serviço mesmo. E ele falou, né, a gente conversando, ele falou, mas eu gosto de estar entre vocês, os jovens, porque vocês são as atualizações. Que legal. É através de vocês que coisas que há 30 anos atrás a gente não fazia. Que frase bonita. Eu consigo me atualizar. Então, você pega um cara assim que tem 30 anos de especialista na área e tem a humildade, né, de ver que a gente foi ali para aprender com ele e ele também ensinar. Troca. Então, essa troca me pegou em todos os aspectos. O médico, o exemplo de professor, que ele foi para mim durante essa imersão, e a parte também de empreendedorismo do serviço Einstein. Do próprio... Exatamente. Mostrando ali que pelo menos o tripé que eu vivo hoje em Cacoal é o tripé que eles pregam lá. Então, foi muito bom. Então, trouxe bastante novidade para os meus pacientes ali de Cacoal e de toda a região de Cacoal, né? Muita atualização na parte de longevidade, qualidade de vida, autonomia dos pacientes, né? Que hoje é um dos nossos principais focos. E a gente debateu muito durante todos esses 5 dias. Não é envelhecer. Hoje, se você pega uma aula de geografia, você vai ver que hoje a gente tem um envelhecimento maior do que a reposição de natalidade. Então, hoje a gente tem muito mais 60, 65 mais do que 24 anos menos. Então, a população que iria envelhecer, já chegamos. Estamos envelhecendo. Só que existem muitas coisas, principalmente na parte da saúde, que são inerentes ao envelhecimento. Catarata, demências, alterações cardíacas, insuficiências cardíacas, cerebrovasculares, que são inerentes ao envelhecimento. Só que quando a gente atua na prevenção e na medicina da longevidade, a gente consegue dar a esse paciente mais tempo de autonomia. Porque hoje no meu consultório eu tenho muitos pacientes que o que mais frustra, o que mais isola, o que mais acama é a perda da autonomia. A sensação de não comandar mais a própria vida, o próprio corpo. Esse é o maior desafio de trabalhar com idoso ou não? É um dos meus principais desafios. Porque trabalhar com idoso eu falo que não é difícil, é dificílimo. Primeiro porque a gente pode transitar entre consultório, hospital, terapia intensiva, clínica médica e dentro também do atendimento domiciliar. Eu tenho pacientes domiciliares. E eu vejo que o que mais isola, o que mais é associado a doenças psiquiátricas, o que mais deixa o paciente debilitado, frágil, né, vem da perda de autonomia. E aí isso vira uma bola de neve. Ele vai perdendo a autonomia, ele vai se isolando, ele vai tomando mais remédio para isso, para aquilo outro. Aí vira um paciente que tem múltiplas comorbidades, vira um paciente que faz uma polifarmácia. É comum o idoso se automedicar ou não? Na verdade, não é que é comum o idoso se automedicar. Existe sim, principalmente aqui na nossa região, uma cultura de você ir na farmácia e o farmacêutico passa esse aqui que é bom para isso. Só que a gente tem muita dificuldade no paciente idoso. A gente tem interações medicamentosas
que às vezes no paciente idoso não são indicados algumas medicações. E muitas vezes o farmacêutico, ele não vai conseguir passar isso para o meu paciente. Porque ele Até não é porque médico. não é a função oficial dele Ele ali, estudou né? para isso. Exatamente. E às vezes até dentro Ele é da fármaco. medicina, a gente tem o foco no paciente idoso. Às vezes o médico que não trabalha só com paciente idoso, ele também não vai saber manejar esse tipo de paciente. Então, é muito mais comum a gente ter polifarmácias. Teve uma dor, aí vai lá, comprou 2, 3 remédios. Aí dali a pouco ele teve outro problema, mais 2, 3 remédios. Ele não resolve. E acaba que o paciente está ali com uma sacola. Eu já tive paciente para me trazer 80 caixas de remédio. Nossa, meu Deus. Que ele nem sabia o que estava tomando. Porque ele colocava uma cartela dentro de outra caixa, de outra caixa numa sacola, e depois virou uma basquete, aquela de feira. Que dó. E assim, ele não sabia mais o que ele estava tomando, o que ele estava fazendo, né? E acaba que eles começam a ficar muito irritados, cursa com isolamento social, não aceita, às vezes, a ajuda do cuidador. E acaba que a gente tem muita dificuldade nesse enfrentamento da polifarmácia, do ajuste de medicamento dos pacientes. É muito comum isso do idoso sentir que ele é mais novo do que a idade em si. Aí a gente Eu falo isso quando a minha avózinha, né? a minha avózinha, a gente tranca os remédios dela. Ela fez 91 anos, vai fazer 92. A gente tranca, literalmente, o armário de remédio dela. E ela fala, eu quero a chave. Não pode, que ela toma, né? A gente tem duas vertentes. E ela se acha nova, por isso da pergunta. A gente tem dois grandes blocos ali dentro do paciente idoso. Tem o paciente idoso robusto, que envelheceu bem. Eu tenho um paciente de 98 anos que faz academia, que é tão né? Então, assim... Quero ser assim. Exato. Então, tem pacientes que percorreu essa trajetória, que faz atividade física, que caminha, que corre, que nada, né? Que são pacientes muito robustos, que cuidam da alimentação, sempre foram focados nessa prevenção. Para um envelhecimento que a gente até brinca com eles, bem sucedido. Né? 98 anos não é pra qualquer um, gente. E a gente tem aquele outro paciente que é o paciente mais frágil, né? Mais debilitado, que se acamba mais, que já tem múltiplas comorbidades, já é hipertenso, diabético, tem disfunções da tireoide. Então, assim, a gente tem muita dificuldade com esses pacientes. É porque, assim, dentro da saúde do idoso, a gente tem blocos e blocos e camadas de estilo de pacientes. Então, cada linha dessa de raciocínio vai te trazer uma modalidade de acompanhar e de tratar o teu paciente de uma forma diferente. Legal. Do mesmo jeito que eu tenho pacientes que não querem tomar remédio. Teimoso. Principalmente pacientes com alterações cognitivas, né, comportamentais relacionadas ao Alzheimer, que a gente tem que fazer transdérmico, adesivo, né, porque ele não engole, ele já tem dificuldade de deglutição algumas vezes, outras vezes eles não tomam o remédio, não aceitam o cuidador. Então, são desafios diários e individuais para cada caso. Imagino. Não é fácil ter um idosinho em casa, assim. Eles são bem sapecas. Mas é engraçado que eu falo que é o público mais fiel. Quem começa a mexer com idoso se apaixona, se encanta por eles. Eu tenho um paciente que é lá de Santa Luzia. E ele falou assim pra mim: ela me levou em outro, mas eu não gostei. E eu falei: por que, seu fulano? Ainda dedurou ainda. Eu não sei, eu queria vir aqui, ela me levou em outra, ele passou uns remédios, não tomei, eu tive que voltar. Aí ela toda sem jeito, a filha dele falou: ai, doutora, não me leve a mal, é que a gente mora em Santa Luzia, e eu achei um médico que poderia acompanhar ele ali nas redondezas, pra gente não ter que estar vindo pra Cacoal, que é longe e tudo mais. Mas olha, eu falei: não adianta, eles são meus fiscais. São fiéis. Eles voltam. E além dessa fidelização, basicamente a gente causa, voltando a falar um pouco aí de divulgar saúde, de falar e educar em saúde. Muitas vezes eu tenho famílias que eu atendo 3, 4 pacientes da mesma família. Eles marcam uma consulta, por exemplo, para o pai ou para o avô. Aí sempre vem ali o pai ou o avô, 2 filhos, ou um sobrinho, um tio, e acaba que escutando a conversa do paciente, fazendo essa educação em saúde dentro do consultório, eles já saem, já marcam
eu vou vir aqui também, que eu quero envelhecer desse jeito que a doutora tá falando. Se eu posso ter a chance de mudar isso, por que não? Então, hoje eu tenho famílias que eu atendo 2, 3 filhos e os pais. Legal. Né? Que é comum hoje que os meus cuidadores dos meus pacientes ali com 80, 90 anos, já tenham cuidadores 70 mais. Sim, porque... Então, assim, eles... É basicamente um paciente idoso cuidando de um outro paciente idoso. O que me leva a uma pergunta, né? Qual a idade? Existe uma idade na medicina que considera a partir de tantos anos é considerado um idosinho? A gente não fala com idade quando a gente fala de prevenção ou quando a gente fala de educação e saúde. Legal. Dentro da saúde do idoso, a gente tem uma meta ali da terceira idade, da melhor idade, entre os 60 e 65 anos. Mas não é o meu público. Seu público é mais novo? Meu público ou já chega para mim com queixas, porque eu tenho muita essa dificuldade. Pela saúde do idoso... voltando, só para eu entender. Dos 60 aos 65, então, seria... já não é prevenção. Já são doenças relacionadas ao envelhecimento. Aí já tem pacientes com hipertensão não controlada que estão com insuficiência cardíaca, já tenho pacientes que começaram alterações de memória, já tem alterações de sarcopenia, já nessa idade. De funcionalidade, alterações mecânicas, osteomusculares. Então, eu já trato aí algumas patologias que são inerentes ao envelhecimento. E o seu maior público daí seria que você estava falando? Hoje, eu consigo ter públicos antes disso. Então... A maioria hoje do meu público gira a partir de 45 anos. Que daí é a parte, de fato, de prevenção. Exato. Então, assim, eu tenho pacientes 60, 65 anos mais, mas eu venho vendo no consultório uma busca dos 40, 45 mais, para a gente conversar e realmente consultar essa parte de prevenção. Que me deixa feliz, né? Porque volta mais uma vez o meu objetivo inicial, que é não tratar o final. E a tua própria veia educacional, né? Isso é algo que eu gosto muito de conversar com... A consulta do paciente idoso, ela já tem um tempo ali maior. Geralmente 1 hora, consulta, porque é um apanhado muito grande, né? São vários sistemas, tem toda a conjuntura social, a parte do idoso, como que ele tá e tudo mais. E pela saúde do idoso ser uma veia nova, né, da medicina, hoje também eu tenho ainda pessoas que vêm e me perguntam, mas o que faz? Para que serve? Como que funciona? O que é que as pessoas vêm fazer aqui? Que eu não entendo. Muitos desses que trazem os pais e que depois ficam curiosos, a gente começa sempre conversando sobre isso. Então, dentro do consultório, a gente faz toda uma educação em saúde preventiva e de tratar realmente o que é necessário. O que seria, assim, doutora, por exemplo, um padrão ouro? Claro que isso é individualizado para cada paciente, para cada estilo de vida, até mesmo por alguma patologia ou outra que os pacientes podem ter e tal. Mas o que seria o padrão ouro na medicina hoje, atualizado, que serviria para a maioria das pessoas? No sentido de prevenção, por exemplo, eu tenho 33 anos. O que eu poderia começar a fazer hoje, daqui para os 40, para os 50, para quando eu chegar lá, de fato, que nem o de 98, estar bem? Já ouviu falar que o básico com constância funciona? Então, assim, hoje em dia a gente tem muitos artigos, muitas vertentes da medicina que falam de como você leva a vida. Existe a parte genética dos fatos, mas existe a sua forma de levar a vida. Porque eu não vou conseguir consertar com 90 o que você ficou até os 90 fazendo, né? Então, é por isso que a área de saúde do idoso, ela é uma área multiprofissional. Hoje, dentro da clínica, quem me procura, eu não trabalho só. Vai entender que eu tenho uma gama de outros profissionais que me acompanham nisso aí. Pode falar, doutora, quem são eles? Divulga um pouco os profissionais da clínica. Exatamente. Então, na minha equipe hoje, você vai na minha consulta, a gente vai detectar, vou conversar em educação e saúde, falando em padrão ouro,
alimentação, atividade física, a parte psicossocial, né? Tem toda uma questão que vem antes do comprimidinho. Legal. Então, hoje na minha consulta, a gente consegue incorporar muitas vezes o fisioterapeuta, porque eu tenho, por exemplo, a gente tem alterações do envelhecimento que conseguem mudar até nosso padrão respiratório, né? A fragilidade da musculatura, que a gente chama na medicina de sarcopenia, ela pode ter dificuldade de deglutição, de deambular, fragilidades musculares. E essa memória muscular, ela não é construída no envelhecimento. Ela tem que ser construída antes do envelhecimento. Porque a sarcopenia ela é inerente, ela vai acontecer. Agora, quando você faz atividade física regular, quando você tem uma boa memória muscular, né, antes do envelhecimento, você já vai envelhecer de uma forma diferente. Legal. De quem nunca passou por isso. Então, hoje eu conto com a equipe que tem fisioterapia. Lá na clínica a gente consegue fazer a bioimpedância, porque eu tenho muito paciente que é obeso e sarcopênico. Tem muita massa gorda. Em relação à fragilidade muscular, são pacientes caidores, que se cair tem risco de fratura e afins. Então, assim, a gente tem equipe de fisioterapia, eu tenho fisioterapeuta mecânico muscular e fisioterapeuta respiratório. Tenho muito paciente que tem histórico com tabagismo, é muito cultural aqui da nossa região. Pacientes que mexem com fogão a lenha, queimadas e afins. Então, tanto da parte respiratória quanto da parte muscular. A gente faz a bioimpedância dentro da nossa clínica também para acompanhar essa sarcopenia. Junto disso, a gente também faz a avaliação nutricional na clínica, já com o profissional da equipe voltado para a saúde do idoso. Né? Então, todos os profissionais da nossa equipe já são voltados para a saúde do idoso. Então, a gente faz... multidisciplinar, voltado para a saúde do idoso. Então, a nossa nutricionista já trata com patologias, é uma nutricionista especialista, residente, né, em alimentação, em aporte calórico, proteínas. A gente pede todos os laboratoriais para ver o que vai suplementar, quanto que vai tomar creatina ou não. E o contato de vocês é muito direto, porque é tudo dentro da clínica. Inclusive, eu mesmo viajando, os pacientes que foram no retorno com as meninas, a gente tem um grupo e a gente traça o plano para aquele paciente. Acompanhamento. E a gente, além da equipe de nutrição e da equipe de fisioterapia, a gente tem um outro problema na saúde do idoso que às vezes a gente não leva em consideração, que é a parte psicológica. Eu acho que não é incomum, acho que você já deve ter ouvido falar, aquela idosinha que o esposo morreu, que os filhos já casaram e tudo mais, e que ela fica ali sozinha. Só, ela emagrece, ela não faz a comida. Ela, eu vou fazer só pra mim, filha? Ah, não. Qualquer coisinha. Então, isso vai afastando ela vai piorando a sarcopenia, e aí ela, mas eu não vou sozinha, não. Isso vai isolando ela da sociedade, isso vai trazendo com que ela não estimule o cérebro, que as memórias comecem a se dissipar. Então, a gente tem muito paciente que precisa de um apoio psicológico. Eu tenho pacientes idosos que enfrentam neoplasias, cânceres, né? Inclusive, faz parte dessa prevenção os marcadores oncológicos, quais que são os exames para cada faixa etária que dentro do consultório a gente pede, decorrendo também da parte genética do paciente, isso é importante, né? Então, a gente também tem a psicóloga, principalmente nos meus pacientes que fazem tratamento oncológico, que são pacientes que passaram por estágio do luto, e eu tenho uma psicóloga na equipe também já focada em saúde do idoso. Legal. Então, hoje a gente consegue ter um plano de acompanhamento integral e interino dentro do Instituto Vida. Você não precisa ficar em outros locais. Exato. E, assim, a parte boa disso é que são todos profissionais que já atuam com a saúde do idoso e são profissionais que se conversam entre si e traçam um plano de acompanhamento. A parte de físio, porque ela requer mais idas durante a semana. E até as minhas consultas mesmo, a depender, causas agudas, alguma coisa nesse sentido. Exato. A gente faz um acompanhamento domiciliar. Doutora, a gente falou muito sobre a finitude da vida, sobre o luto, sobre doenças que acometem os idosos. O que você gostaria de deixar? Você tem uma filhinha, né? Tem. Eu acabei de ser mãe. Como herança, assim, eu queria que minha filha levasse isso de mim, né? Eu idosa, pensando lá no futuro, eu idosa, eu queria
que minha filha herdasse isso de mim? O que você gostaria de... É uma pergunta muito capciosa essa, porque eu acho que eu sou muito família. E logo quando eu descobri que eu estava grávida, para mim foi uma sensação... eu falo que a Ana Luísa despertou emoções e sentimentos que eu nem sabia que eu podia sentir, que existia. E eu tive pouco contato com o meu avô materno, mas o pouco contato que eu tive, ele falava assim pra gente, né, que a gente se eterniza na memória dos que ficam. Então, a partir do momento que você consegue deixar o seu legado, vai ser nessas frases assim, meu avô falava assim. Aí é a sua eternização, né? Você vai se eternizar nisso aí, no que você marcou aquela pessoa. E eu acho que eu gostaria muito de marcar minha filha como uma pessoa muito focada no que eu faço, né? Eu sou muito comprometida, eu gosto muito, assim, de fazer o novo, de buscar coisas novas. E eu gostaria muito que a Ana Luísa se orgulhasse disso, né? De ver que a gente trabalha, luta, foca na família, sempre pelo bem da família também. E tanto eu quanto o meu esposo, a gente é muito preocupado com essa educação dela, nesse sentido dela ter reflexos, né? Que a criança é um espelho. Ela vai refletir o que você faz. Então, acredito que a gente vem refletindo coisas boas. E não são só negócios, né? Tem toda uma questão social, né? A partir do momento que a gente se promove ou se compromete em fazer a promoção em saúde, isso é social. Então, às vezes, isso não faz parte da consulta. Eu não tenho que, dentro de toda consulta, parar ali 2 horas, 1 hora, para fazer uma educação em saúde com o meu paciente, ensinar detalhes de como ele vai fazer isso, como que ele vai tomar o remédio, colar o adesivinho de dia, adesivinho de noite, desenhar nas receitas. Isso é promoção em saúde, também tem um cunho social. Então, é uma coisa interessante que eu gostaria que a Ana... Não sei se ela vai para a área da saúde ou não, mas caso ela for, que ela faça tudo com amor. Que lindo. Que é o que eu e o pai dela, a gente se compromete muito com isso. Tudo que a gente vai fazer, a gente faz de corpo e alma. A gente se entrega naquilo ali, com amor, realmente. Ela tem certeza que vai. Que vai se espelhar em bons frutos. Tá sendo uma experiência avassaladora. E é outra coisa engraçada, que logo quando eu engravidei, eu achava muito que eu ia parar a carreira, né? Assim, se dedicar à maternidade. Não é nem essa questão de dedicar à maternidade, a gente tem essa ilusão que como que eu vou ser mãe? Como é que eu vou dar aula? Como é que eu vou dar plantão? Como é que eu vou tocar o consultório? É muita coisa. E eu até comento com a minha mãe. Acho que a maternidade foi tão boa para mim, tão boa que esses 2 anos, tanto da gravidez quanto da maternidade, foram os 2 anos mais prósperos da minha vida. Os 2 anos que eu me doei de corpo e alma, tudo que eu fui fazer, e as coisas foram acontecendo e foram dando mesmo certo. Mesmo com a Ana Luísa, a independente da Ana, né? Então, eu acredito que hoje ela vem muito mais com a sensação de combustível do que de freio. Né? E pra era algo que eu tinha muita insegurança. Eu falava, ai meu Deus do céu, eu vim até aqui e agora, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Porque às vezes a gente romantiza a maternidade. Mas a maternidade é desafiadora. Não é tão romântica como as pessoas pensam, não. Né? São desafios ali constantes pro bebê, pra família, né? Pro pai e pra mãe. Mas não foi fácil, não. Ela vai vir agora? Junto não? Você vai ver ela em Cacoal? Eu só vou ver ela em Cacoal. Eu vou ver ela em Cacoal porque essas estradas aqui eu tenho um pouco de medo. Não, sim. Entendo. 364 deve estar com coraçãozinho. Ave Maria. Eu fico fazendo videochamada com ela. Eu ligo e olho. E ela dá atenção? Porque normalmente eles... Tchau. Ela reconhece a voz, né? E aí... Ela não é muito de telas, então é bem rápido, assim. São chamadas curtas ali durante o dia, mas dá tudo certo. Só pra dar um oizinho, só ver pra se tá dar tudo um bem. E ver como é que ela tá e matar um pouco da saudade. A sua mãe veio na sua maternidade? Sua mãe era vocês são Minha da mãe Paraíba. é paraibana.
Minha família toda é paraibana. Minha mãe veio tirar minha licença e veio para ficar no meu puerpério. E quem disse que larga Ana Luísa? Tá por aí até hoje. Tem 11 meses que tá aí caducando. Que bom, tem um apoio. Mas ela vai, volta e tudo mais, mas ultimamente ela tá bem por aqui. Tá bem por aqui. E ela pensa em mudar para cá, para o nosso estado? Eu acho que por hora não, né? É outra coisa, assim, minha mãe já tem 52 anos, então... É nova, sua mãe é nova. Mas aí, ela já tem a sensação de pertencimento dela àquele lugar. Uhum. Ela gosta daqui, ela nasceu lá, ela vem, mas assim, o pai dela tá lá, nasceu lá, morreu lá, né? Minha avó é viva ainda, mas minha avó tem 84 anos. Mas os tios, os primos, o lugar que ela nasceu, a rua que ela morou a vida toda. Então a rotina dela. E eu até brinco com ela, assim, mãe, você é cor de idoso, né? Não gosta de mudar a rotina. Mas ela gosta de lá. É a primeira netinha dela? Primeira filha, primeira neta das duas famílias, tanto da minha quanto do meu marido. Primeira sobrinha, primeira bisneta. E tá tão longe, gente! Ela já foi lá? Vocês já foram na Paraíba com ela? Ainda não. São planos. Acho que quando ela fizer um aninho por aí. Vai ser muito dengada, gente. Mas a Bisa veio, já conheceu. Minha irmã também ajudou bastante. Então. Vocês são em quantos irmãos? Eu só tenho uma irmã, que também faz medicina. Ah, legal. Minha irmã agora vai entrar no internato. Lá? Aqui? Trouxe ela, arrastei pra cá. Veio fazer faculdade aqui. E aí ela faz medicina aqui. Lá em Cacoal também. Lá em Cacoal. São duas médicas, ela é mais nova, pelo jeito. Ela é mais nova que eu. Terminou o ensino médio, aí meio perdida aí. Vem pra cá, menina. Vem pra cá, menina, que a gente se acha. Aqui tem muita oportunidade. Rondônia é um estado muito próspero nesse sentido. Tem muita faculdade, muita oportunidade. Eu lembro que eu sou formada em letras. E na época foi o que dava, enfim, não era exatamente o que eu queria. Eu queria psicologia na época. E falei, não, vou fazer o que dá, enfim. Mas eu lembro que a gente começou a faculdade assim com 5 alunos. Para uma faculdade, uma federal, os professores tudo nível de pós-doutor. Então, professores excelentes, todos formados em Ribeirão Preto, estavam fazendo doutorado e outros com pós-doutorado. Então, a gente teve uma formação bem puxada, federal. Mas, assim, eu ficava surpresa. Nossa, Vilhena, com, na época, 90 mil habitantes e 5 alunos na sala. A gente, cadê a população dessa cidade? Nós éramos só em 5, 6. Nos formamos em 3. O professor, ele entrava dentro da sala de aula para dar aula para 3 alunas. Literalmente, assim. Então, é um estado muito próspero, que tem muito também, a crescer. Tem as suas mazelas, como qualquer outros estados, mas que tem muito emprego ainda. Então, tem muita oportunidade para as pessoas virem e povoarem mesmo, para crescer mesmo. E o Brasil é muito diverso, né? É diverso, mas... É uma pluralidade que não consigo nem definir. Mas eu acho que Rondônia ainda tem muito a crescer e muito a agregar. E acredito que eu vejo muito isso. A maioria, por exemplo, dos meus colegas que foram, se especializaram, voltaram. Sim. Então, voltam. Né? Então, voltam para construir o estado. E é um estado que está em constante crescimento. Até porque nossa densidade demográfica, falando só um pouquinho de marketing, por exemplo, quando a gente faz tráfego pago, eu gosto muito das estratégias de tráfego, só que a gente não consegue aplicar no nosso estado. Então, assim, existe o que é ideal dentro das estratégias de tráfego, de marketing, e existe Rondônia. Então, calma, que não funciona bem assim, porque nossa densidade populacional, ela é menor. Então, às vezes tem que expandir mais, porque tudo daí entra na prática. E do meio médico em si, por exemplo, a maioria dos clientes da agência, eles são daqui, se formaram fora, fizeram medicina fora e retornam. Sim. Porque lá para fora é mais concorrido ainda, né? Quando a gente pega eixo ali, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, é muita gente, são muitos profissionais, até por conta de uma questão de pertencimento deles lá também. A maioria das pessoas que se formam lá ficam por lá. E hoje, por exemplo, eu ainda vejo Rondônia com bons olhos no sentido família, né? Você perguntou da minha filha, então eu acho que a qual é muito bom para criar a Ana Luísa, para ter esse tempo de ensinar valores. Eu até vim de São Paulo agora, gente. Você leva mais tempo para ir e voltar do que estar no local. Pertinho da filha. Exato. Ali, né? Almoçar junto.
Tem locais que você leva aí num horário de pico 1 hora, 2 horas para chegar, para você fazer um almoço de 30, 40 minutos. Eu gosto para passear, agora morar também. Então, assim, eu ainda vejo Rondônia com bons olhos para quem quer aí uma pacatez, formar família, né? Trabalhar de uma forma mais tranquila, de uma certa forma, né? Tem muitos colegas que vêm de fora também, vêm fazer plantão e voltam ali do Rio de Janeiro. Tem muito vascular que vem a Cacoal do Rio de Janeiro e volta. Os meninos até brincam, né? Cacoal é a Disneylândia. Eu já ouvi isso. Da cirurgia vascular. Eu já ouvi isso de cliente. Não era vascular, mas eu ouvi. O fluxo, né, é menor. Então, assim, a gente ainda está construindo o nosso estado, processo de construção, e é bom fazer parte disso, né? Sim. É muito interessante. Doutora, adorei nossa conversa. Muito boa. Acho que se deixar, a gente fica aqui por bastante tempo. A conversa flui. E tem muito assunto voltado para a saúde do idoso. Assim, é uma área, ainda mais vendo agora a tua fala, é uma área bem ampla. Bem ampla. Apesar de ter ali prevenção, ter o idosinho, mas é uma área que é bem ampla. A medicina tem várias especialidades justamente para poder ali virar de forma individual. Suspeito para falar, né? Porque trabalha só com saúde do idoso. E focar, né? É muito importante que a gente tenha um foco e consiga, dentro daquele nicho que a gente se especializa, estuda, se capacita, se atualiza, entregar o melhor para o nosso paciente, que é o que eles merecem e precisam, né? Na maioria das vezes. Esse podcast, ele tem o patrocínio também da Agência Magnética, que é a minha agência de marketing médico. Hoje a gente atende todo o estado de Rondônia, todo o estado do Mato Grosso, com foco em estratégias para médicos. Eu falo que o médico, ele é um profissional que ele é diferente. Então, assim, eu não escolhi trabalhar com marketing médico. Mais que seja clichê, eu não escolhi, eu fui escolhida. Mas, de fato, foi, porque quando eu olhei, eu só tinha profissionais da saúde dentro da minha rede. Então, tinha fisioterapeuta, dentista, e aos poucos a gente foi migrando e hoje nós estamos com 100% de médicos dentro da agência, justamente porque é diferente. É diferente trabalhar com plano de negócio de dentista, de fisioterapeuta, é diferente de trabalhar, por exemplo, saindo da área da saúde em si, porque algumas coisas se assemelham, enfim, tem alguns modelos de negócio, mas quando a gente pega cabeleireiro, material de construção, arquiteto, é muito diferente as estratégias. Exatamente. Muito diferente. Então, isso faz com que a gente atenda poucos clientes dentro da agência, justamente para entregar um trabalho com mais foco em resultado, com mais foco em exclusividade e garantir os resultados que aquele profissional médico deseja. Porque, gente, resultado, ele é financeiro, ele é importante, mas ele não é tudo, né? Ele faz parte dos nossos objetivos, mas tem muita coisa para ser estruturada dentro do marketing quando a gente trabalha com clínica e consultório, porque também é sobre salvar vidas, sobre levar a educação para as pessoas. Tem até uma brincadeira, o pessoal fala assim, mas a internet é cheia de charlatanismo. Que não seja, que seja um espaço para profissionais, que sejam éticos, que tenham capacidade técnica de levar isso e salvar vidas. Porque o charlatanismo, ele existe. Ele está aí, não só na área da medicina, em todas as áreas existe, mas eles são poucas pessoas. Que bons profissionais estejam lá para combater isso, para falar a verdade. Eu adoro quando o médico, a doutora Joana, veio aqui e fala, não é assim que se faz, porque esse é o caminho. Educação é essa ponte que se faz. Então, você que é médico, que está assistindo aqui o podcast, entre em contato comigo para agendar a sua avaliação, o seu diagnóstico, enfim. É uma conversa onde eu tenho certeza que, independente se você fechar com a agência ou não, você conhece mais sobre o seu negócio e a gente entrega o diagnóstico do seu negócio. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom estar aqui. Fico muito feliz, né, de estar aqui hoje, de poder falar um pouquinho sobre o que eu faço, o que eu sou, o que eu acredito. E agradeço muito a você por fazer e gerenciar essa oportunidade de realmente